sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer um tapete muito simples feito com espesso 16 fios. Ele contém 1 kg na embalagem, a agulha indicada no rótulo é a número 6, mas eu vou utilizar no nosso vídeo a número 6,5. Ele fica um tapete super macio e muito gostoso. Ele tem um alto rendimento, então o espesso de 1 kg, ele vai te render aqui, nesse ponto, um tapete de 75 centímetros de comprimento por 50 de largura, com apenas bloquinhos de 3 pontos altos. Depois fazemos aqui um bico super simples para dar um charme a mais na sua peça. Então, caso você queira fazer uma peça maior, uma passadeira, por exemplo, aí você vai precisar mais do que um novelo do espesso 16 fios. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma espesso 16 fios, o espesso light. Ele contém 1 kg, a agulha indicada no rótulo é a número 6, mas eu vou utilizar aqui a número 6,5. Vou utilizar também uma agulha número 4, pode ser 4,5 também, para fazer os arremates, ou você pode usar agulha de tapeçaria também. E vou precisar de uma tesoura. Nós vamos iniciar aqui com um cordão de 30 correntes, caso você queira fazer maior, também pode. Então, fiz aqui já as minhas 30 correntes para adiantar, eu vou voltar na 5ª corrente. 1, 2, 3, 4... Vou voltar na 5ª corrente e fazer um ponto baixo, ficando assim uma alcinha com 4 correntes. Trabalho 3 correntes, pulo 3 pontos de base, no caso 3 correntes de base, vou lá na 4ª, prendo com ponto baixo. 3 correntes novamente, pulo 3 correntes de base, vou na 4ª, e prendo com ponto baixo. 3 correntes, pulo 3 correntes de base, vou na próxima e trabalho um ponto baixo. Então, desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final. Cheguei aqui ao final, então, sobraram 5 correntes. Lembrando que aqui a gente deixou 4 correntes e prendemos na 5ª. Então, agora, a gente vai trabalhar desta forma aqui. Vamos pular 1, 2, 3, 4 correntes, vamos lá na última, inserimos a agulha e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou puxar para ajustar. Então, a gente ficou com 2 alcinhas aqui, uma aqui e uma aqui, para a gente trabalhar o nosso canto. Vamos dar início agora ao nosso ponto, que é bem simples e bem rápido de fazer. Então, aqui eu fiz 3 correntes para começar, que faz a altura de um ponto alto. E dentro desse espacinho aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Totalizou aqui 3 pontos altos. Faço 2 correntes, mais 3 pontos altos dentro dessa mesma alça. 1, 2 e 3. 2 correntes e trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro dessa alça. 1, 2 e 3. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro canto. Trabalho uma corrente, laço o meu fio, logo à minha frente eu tenho uma alça de 3 correntes. Então, insiro a minha agulha dentro dela e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando desta forma aqui. Uma corrente, laço meu fio, vou para minha próxima alça, trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Uma corrente e vou dando sequência, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei os meus bloquinhos de 3 pontos altos, cheguei aqui na alcinha do canto. Eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui, né, no início. Então, trabalho dentro dessa alça 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 2 correntes, mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro dessa minha alça. Então, totalizaram 9 pontos altos com a separação de 2 correntinhas entre eles. Então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar nessa parte aqui exatamente como eu fiz aqui. Uma corrente, laço meu fio, bloquinho de 3 pontos altos aqui. 1, 2, 2 e 3. Uma corrente de separação, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço. E desta forma aqui, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, como eu fiz aqui, eu vou fazer até chegar nessa parte aqui. Voltei aqui, então, trabalhei os meus bloquinhos. Agora, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na minha terceira corrente, onde eu iniciei a carreira. Fecho com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar este meio aqui. Então, eu pulo esse primeiro ponto aqui, o logo que está na minha frente, faço um baixíssimo no próximo e já insiro a minha agulha aqui dentro dessa alça de 2 correntes e já faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, laço meu fio, trabalho aqui dentro desse espacinho de 2 correntes, mais 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes, laço meu fio, mais 3 pontos altos aqui dentro, 1, 2 e 3. Observe que aqui dentro desse espaço, eu fiz um leque. Faço uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espacinho de 2 correntes e repito o leque que eu acabei de fazer agora. Vou fazer os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos. Então, aqui já tenho os 3 pontos altos, 2 correntes, e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos aqui dentro para formar o nosso leque. Então, esse aqui é um dos nossos 4 cantos. A gente precisa fazer esse leque para dar o aumento necessário no nosso trabalho. Olha só. Faço uma corrente agora. Agora, vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos nesses espacinhos que eu tenho aqui. Então, só aqui nos 4 cantos que a gente faz o leque. Feito isso, vamos dar sequência. Então, fiz uma corrente, vamos para o próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço e faço a mesma coisa. Então, aqui onde a gente tem os nossos cantos, eu fiz um leque. Quando você chegar nesse canto aqui, você vai fazer um leque aqui, uma aqui, e vai voltar repetindo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada um. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando eu estiver chegando no final, eu volto para mostrar.
Cheguei aqui ao final, então, nos meus dois cantos eu fiz exatamente a mesma coisa, os lequinhos, e nos demais trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Para a gente dar continuidade, nós sempre vamos fechar a carreira dessa forma. Vamos lá na nossa terceira corrente, vamos inserir a agulha, trazer o fio, e aí vamos pular o ponto seguinte, vamos inserir na argolinha de trás do próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, e dentro da alça de 2 correntes, trabalhamos outro ponto baixíssimo. Agora, subimos 3 correntes. Dentro desse espaço aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar outro leque. Ou seja, vou fazer os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos. Olha só, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Uma corrente. Dentro do meu próximo espaço aqui, onde eu tenho uma corrente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, e agora eu cheguei aqui onde eu tenho o meu leque. Então, dentro desse leque, em cima desse leque aqui, eu repito outro leque, que é onde nós estamos fazendo o nosso aumento. Então, para que o nosso trabalho fique bem certinho, trabalhamos leque em cima de leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço de uma corrente, trabalho 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3. Uma corrente, e assim eu vou dando sequência. Então, observe como ficou aqui esse nosso canto, ficamos com o leque, bloquinho de 3 pontos altos e outro leque. Em seguida, faço bloquinhos de 3 pontos altos em todos eles aqui. Quando eu chegar em cima do meu leque, nesta lateral aqui, eu repito exatamente o que eu fiz aqui. Então, vou trabalhar, quando eu chegar aqui, faço leque em cima de leque, bloquinho de 3 pontos altos, leque em cima de leque, e sigo trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, assim como eu estou fazendo aqui, até chegar ao final. Voltei aqui, então, finalizei a minha terceira carreira, olha só como ficou. Pra gente dar início à próxima, vamos fazer da mesma forma que nós finalizamos as outras. Uma corrente, vou lá na minha terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, pulo o ponto que está à minha frente, vou lá em cima do próximo, pegando a argolinha de trás, outro ponto baixíssimo, e aqui dentro do meu leque, outro ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e vou trabalhar um leque aqui dentro do meu leque. Então, sempre que a gente tiver um leque, a gente repete esse leque sobre leque, para que fique certinho os nossos aumentos. Então, fiz os 3 pontos altos, as 2 correntes, e aí vou dar sequência aqui nos outros 3 pontos altos para formar o nosso leque. Olha só. Então, leque sempre em cima de leque. Uma corrente, vou para o próximo ponto, 3 pontos altos, bloquinho ali de apenas 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo bloquinho, mais 3 pontos altos. Então, após finalizar esses 3 pontos altos aqui, você vai notar que logo à sua frente você já tem o leque. Então, a gente vai trabalhar o leque. Uma corrente, leque em cima de leque. Sempre com 3 pontos altos,
2 correntes e 3 pontos altos. Aqui não tem segredo, os únicos lugares que nós fazemos diferente é apenas aqui nos nossos 4 cantos. Então, aqui eu vou dando sequência ao meu leque para poder finalizar ele ali. 3 pontos altos, olha só, então. Observe que aqui na carreira anterior a gente tinha apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Nessa carreira aqui, agora a gente já tem 2. Na carreira seguinte, a gente vai ter 3, para depois fazer o leque. E assim, a gente vai trabalhando. Então, aqui, vamos trabalhar uma corrente e vamos para o próximo ponto, fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, sempre separados por uma corrente, com exceção ali do leque que a gente separa com 2 correntes. Então, o nosso trabalho, ele é basicamente isso aqui. A gente vai trabalhar as carreiras até completar 10 carreiras. Então, aqui, como eu disse anteriormente, no início a gente tinha um bloquinho de 3, nessa nossa carreira a gente já tem 2, na próxima a gente vai ter 3 para depois fazer o leque, na outra nós vamos ter 4 e assim nós vamos dando forma ao nosso tapete. Então, em todos os 4 cantos onde você tiver o leque, você repete o leque para fazer ali o aumento. Então, aqui eu já estou na 4ª carreira, a gente vai trabalhar dessa forma até completar 10 carreiras para depois fazermos o bico. Eu vou dar continuidade aqui para fazer as minhas 10 carreiras e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei as minhas 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Ele ficou desta forma aqui, olha só. Então, aqui foi onde eu finalizei, olha só. Aliás, vou finalizar aqui. Então, faço uma corrente, fecho com ponto baixíssimo aqui na minha 3ª corrente. Insiro a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Faço aquele mesmo esquema de pular o primeiro ponto, caminhar com ponto baixíssimo, até inserir a agulha dentro da alça de 2 correntes. Aqui vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar pontos altos. Então, aqui, essa corrente, ela já conta como um ponto alto. Laçamos o fio, vamos trabalhar o segundo ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um, 8 pontos altos. Então, contando com as 3 correntes, eu tenho 8 pontos altos. Faço uma corrente, vou lá para o meu espacinho de uma corrente, pulo esses 3 pontos que eu tenho aqui, prendo com ponto baixo. Uma corrente, laço o meu fio e vou para o meu próximo espaço de uma corrente e vou trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Observe que somente aqui nós fizemos 8, porque é o nosso canto, então aqui eu faço apenas 5. Faço uma corrente, vou para o meu próximo espaço de uma corrente, trabalho um ponto baixo. Faço uma corrente, laço o meu fio e repito no meu próximo ponto 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço, prendo com ponto baixo. Uma corrente, laço o meu fio e repito aqui esse processo por toda a volta do meu trabalho. No caso aqui, somente nos 4 cantos, a gente vai trabalhar bloquinhos de 8 pontos altos. Nas demais laterais e comprimento, a gente vai trabalhar apenas 5. Então, quando você chegar aqui
onde você tem o seu leque, que é o seu canto, você vai trabalhar 8 pontos altos. Vai seguir trabalhando bloquinhos de 5 por toda a sua volta. No seu outro canto aqui, 8 pontos altos, segue trabalhando bloquinhos de 5, 8 pontos altos novamente, e aí você segue trabalhando aqui até completar a sua volta. Eu vou dar continuidade aqui no meu, e aí eu já volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a minha volta, então cheguei aqui ao final. Vou prender fiz uma corrente, vou prender com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando na argolinha de trás aqui pelo próximo ponto. No seguinte, então, eu caminhei até o terceiro. No quarto ponto, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Subo 3 correntes para formar um ponto picô. Pego aqui e prendo o meu ponto picô. E no meu próximo ponto que eu tenho aqui, eu trabalho um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um picôzinho aqui no meio dos meus 8 pontos altos. Vou trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou lá pro meu ponto baixo. Aqui onde eu tenho o ponto baixo, prendo com ponto baixo. Então, ficou desta forma aqui. Trabalho agora 3 correntes, 1, 2, 3. Conto aqui dos meus 5 pontos altos, conto 1, 2, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes para formar o meu ponto picô. Trabalho o ponto picô e faço um ponto baixo no mesmo lugar, ficando assim o nosso picôzinho no meio dos 5 pontos altos. Trabalho 3 correntes, ponto baixo lá em cima do meu ponto baixo, 3 correntes novamente, ponto baixo lá em cima do meu terceiro ponto baixo daqui da minha carreira anterior, dos 5 pontos altos que eu tenho, 3 correntes para formar o meu ponto picô e faço ali o ponto baixo para fazer o meu ponto picô e já em seguida um ponto baixo no mesmo lugar. Olha só como vai ficando. 3 correntes novamente, ponto baixo em cima do ponto baixo, 3 correntes, e dessa forma eu vou trabalhando até chegar nesse canto aqui. Então, vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, cheguei onde eu tenho o meu canto. Então, aqui, em todos os 4 cantos, você vai repetir a mesma coisa. Nas demais, nós estamos fazendo 3 correntes e o picô. Aqui, nós vamos fazer 5 correntes para conseguir chegar aqui até o meu quarto ponto alto. 1, 2, 3, quarto ponto alto, faço o ponto baixo, faço as 3 correntes para fazer o meu ponto picô e trabalho ponto baixo no próximo ponto. Então, aqui dos 8 que nós temos, ficaram 3 desse lado e 3 desse, sem trabalharmos. Trabalhamos 5 correntes, ponto baixo em cima do meu ponto baixo e volto repetindo agora as 3 correntes para prender no meio dos meus 5 pontos baixos e fazer o picô. Então, somente nos cantos, nos 4 cantos, que a gente vai fazer dessa forma aqui, colocando 5 correntes. Nas demais laterais e comprimento, ali no caso, na largura e no comprimento, a gente vai continuar fazendo as 3 correntes. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a volta. Lembre-se sempre de quando chegar no canto, fazer aqui as 5 correntes para poder alcançar ali onde nós precisamos. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira dessa forma, fazendo aqui os meus biquinhos, aqui as correntes, ponto picô e ponto baixo no mesmo lugar.
E aqui onde nós começamos, lembra que nós começamos com ponto baixo e com picô? Então, para finalizar, eu vou deixar igual aqui, onde eu fiz as 5 correntes, igual eu fiz em todos os meus cantos. E aí, prendo com ponto baixíssimo aqui, nessa alça. E aí, eu vou voltar para fechar direitinho. Então, prendo com ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o fio. Puxo ele todo pra frente, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu terminei e puxo lá o fio pra trás. Observe como fica o acabamento perfeito. E agora, aqui do lado avesso, eu vou fazer o arremate desse daqui e o arremate lá do início e já volto pra mostrar. Voltei aqui, então, fiz os arremates. Olha só que legal que ficou o nosso tapete simples, feito com espesso 16 fios. Muito rápido e muito prático de ser feito, você consegue fazer ele em uma tarde, se você pegar ele assim pra fazer, é bem rápido de ser feito, porque o espesso 16 fios, ele rende bastante. Então, olha só, com um novelo de 1 quilo do espesso 16 fios, ainda sobrou essa quantidade aqui de fio. Então, você vê que ele rende bastante e ainda sobra para você produzir ali um porta-panelas ou peças menores, caso você queira usar essa sobrinha para alguma coisa. A medida do nosso tapete aqui, ele ficou com 75 centímetros por 50 de largura. Então, a gente tem um comprimento aqui de 75 centímetros por 50 de largura. E fica um tapete super macio e muito gostoso também, bem macio ao toque. Caso você queira fazer ele um pouco maior, você vai precisar adquirir mais do que apenas um novelo do 16 fios. Então, para essa medida aqui, um novelo é o suficiente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!